Bom dia! A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela quem é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Bom dia, Fabiola! Como estás? Bom dia, Rosa, Carolina, Rosali, Ana Tereza. E um disco de Noel. Essa é a Rita, do Chico. Uma vez eu escrevi um conto sobre ela. Fictícia, claro. Sobre ela, sobre Nicanor, que é uma das músicas, né, do Chico também. Se chama A Lavadeira. Uma oficina que eu fiz com o Charles Kiefer, o escritor. Bom dia, Mauro. Bom dia, Paty. E nessa oficina a gente tinha que escrever contos aleatórios, assim, na hora, na aula, assim. E aí eu escrevi sobre a Rita, sobre a dona Neuza, Neuzita Lavadeira. Aí teve um filho com uma filha com o Nicanor, né? Só que não era bem com o Nicanor que ela teve a filha. Aí a história conta outro viés da história, né? Mas é aquela coisa, porque o Nicanor era moreno e me nasce a Rita, né? Diferente. Bom dia, Isis. Bom dia, Maria. Isa, tudo bem? Mauro, bom dia. Como é que tá aí, Mauro? Trabalhou bem essa noite? Tranquilo? Bom dia, Cris. E aí eu escrevi esse conto na aula, me lembrei, quando eu botei a música agora, eu me lembrei do conto. Tem vários contos guardados, é muito divertido escrever. Então essa é a Rita. Bom dia, dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro, despertando com o Dharma corridinho, diz o Mauro, isso aí. Luísa, bom dia, Lu. Bom dia, Nicole. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Nós estamos lendo A Beira do Abismo, John Halifax, editora lúcida. Tem algumas editoras que não são lúcidas, vocês sabem disso, né? E aí, eu quando eu vou pegar um livro, bom dia, Helga, eu olho quem traduziu, eu olho, além de quem escreveu, eu olho quem editou, a editora, e dependendo de algumas editoras, é sério, verdade, eu aprendi isso com um professor meu uns, 30 anos atrás. Porque tem algumas editoras que elas vão tendenciar para alguma coisa. Entendeu? Ou elas têm uma ação no mundo não muito correta, assim. Aí tu pesquisa as editoras, o que eles publicam, o que eles fazem, aí tu, isso aqui dá para ler. Entendeu? Muito bem. Um tipo de informação que não dá nada, né? Vamos começar então. Bom dia a todos, bom dia, Aline. Bom dia, Conceição. Só esperando Conceição chegar para a gente começar. Vamos lá, então. A gente está na página 264. A aritmética da compaixão. Prontas? Prontinhos? Pegaram o cafezinho? Estão prontinhas na cama? Isis, não é para dormir. Acorda. A Isis diz que ela só lembra quando eu digo bom dia, Isis, e dorme de novo. Vê se pode, gente. Não pode fazer isso, Isis. Tá aí? Tá ligada? Fica esperta, Isis. Isis faz um rástrica, um pranayama forte, que daí dá uma acelerada, dá uma acordada. Bom dia, Adri. Outro fator que pode apresentar um desafio à compaixão é a sensação de que não conseguiremos dar conta. Tá aí. Quando ouvimos sobre problemas de larga escala, como a crise global de refugiados, a extinção de espécies e as mudanças climáticas, nossos cérebros podem se desconectar em uma espécie de entorpecimento psíquico. Não é que não nos importemos, é que o problema é grande demais para ser realmente concebido. Então deixamos de lado e não agimos. O fenômeno de que nosso desejo de ajudar diminui exponencialmente à medida que o tamanho do grupo que sofre aumenta, mesmo de 1 para 2, é bem documentado. O poeta polonês agora sim, gente, Zbigniew Herbert. É o nome. Herbert, vou ficar só com o segundo. Bom dia, gurias. Bom dia, Marisa, Gorete, Úrsula, Nega.
Que espetáculo. Todas as gurias levantando cedo. Assim que é bonito. Os guris também. Uns que não dormiram, né, Mauro? Vamos lá. O poeta polonês Herbert chamou esses fenômenos de a aritmética da compaixão. Em um experimento sobre doações para a caridade, o psicólogo Paul Slovic e seus colegas estudaram a aritmética da compaixão. Slovic escreve: descobrimos que as pessoas podem estar inclinadas a enviar dinheiro para uma pessoa necessitada, mas que se souberem que uma segunda pessoa também precisa de ajuda, mas não pode ser ajudada, estarão menos inclinados a doar para a primeira pessoa. Atender aquela necessidade não parecia mais tão satisfatório. Da mesma forma, quando a necessidade de ajuda era descrita como parte de um esforço da assistência em larga escala, os doadores em potencial tinham um sentimento desmotivador de ineficácia decorrente do pensamento de que a ajuda que eles poderiam fornecer era apenas uma gota no deserto. Isso a gente sente mesmo. A gente tem essa sensação de que, não adianta fazer, né? Esse fenômeno é conhecido como pseudo-ineficácia. Tem até um nome para isso. Pseudo porque nosso senso de ineficácia é uma percepção, não uma realidade. Mas é uma percepção que serve como um desmotivador poderoso quando sabemos que existem alguns que não podemos ajudar. Essa desconexão mental não é apenas metafórica, mas literal. Os neurocientistas descobriram que o córtex cingulado anterior, que eles acreditam controlar a nossa atenção aos estímulos emocionais, se acostuma rapidamente a estímulos perturbadores e deixa de responder. Esse pode ser um tipo de mecanismo de defesa para que não nos sintamos sobrecarregados por informações negativas. Vocês sabiam disso? Não tenho dúvidas de que o nosso acesso constante a más notícias hoje, via mídia social e sites de notícia online, contribui para o entorpecimento psíquico, para a apatia moral e para o déficit da compaixão. Eu estou lendo agora, estou pensando numa outra apatia que eu percebi esses tempos, numa situação. Apatia artística. Quando a pessoa não reage a um elemento artístico. Não há reação. Quando isso acontecer, aí o mundo está perdido. Está perdido, porque a arte é o movimento da vida. Quando tu não reagir a qualquer tipo de manifestação artística, seja para... aquilo tem que te transformar por dentro. A arte tem que te pegar pelas entranhas, assim. E de alguma forma tu tem que reagir, seja para o bem ou para o mal. Mas se tu não ter uma reação, é algo que é assustador. E eu vi isso acontecer. Nenhuma reação. O que aconteceu com essa pessoa quando a beleza já não a surpreende mais? Porque se não surpreende, gente, porque não há beleza dentro. Entende isso? A gente se identifica, né? A coemergência. Aí quando tu olha para algo bonito e tu não reage, alguma coisa está errada. Quando o terremoto de 2015 aconteceu em Gorkha, no Nepal, foi muito difícil compreender a enormidade do desastre. À medida que o número de mortes aumentava, os números me atordoavam, diz a John Halifax. Não que eu não me importasse, eu me importava, mas não conseguia começar a aprender a realidade humana. No dia seguinte ao terremoto, meu telefone começou a tocar. Amigos próximos no Nepal estavam tentando conseguir lonas e suprimentos de comida para as áreas mais afetadas e precisavam de ajuda. Imediatamente apoiei os esforços deles, embora ainda não conseguisse de fato assimilar a magnitude da tragédia. O que me fez acordar, no entanto, foi uma pequena fotografia no Facebook de um monge jovenzinho que eu havia conhecido alguns meses antes em um mosteiro de uma vila na área de Gorkha. O garoto parecia assustado e exausto. As trilhas para aquela região haviam sido destruídas. As crianças dos mosteiros não tinham comida nem abrigo. Sabendo disso, senti que tinha que ajudar aquela criança. Era pessoal, de uma pessoa para outra. Em pouco tempo conseguimos ajudar meu bom amigo Pasang Lhamo Sherpa Akita.
a contratar um helicóptero para sobrevoar as montanhas devastadas pelo terremoto, evacuar 13 garotinhos das montanhas e abrigá-los em Katmandu. É uma vida linda, né? Eu fico lendo assim, a gente aqui com as nossas vidas comuns, assim, né? Claro que isso aqui são extremos, né? Mas é uma vida linda, né? Uma vida que a gente só vê em filmes, assim. Eu acho muito legal. Quando li a história sobre o resgate deles no New York Times, senti um alívio enorme. O rosto de uma criança, e eu não conseguia mais dar as costas à realidade que todos estavam sofrendo. Foi aquele rosto que me mobilizou. Então outros rostos de homens, mulheres e crianças que conheci na região começaram a aparecer nos meus canais da mídia social, junto com os rostos dos jovens socorristas nepaleses que estavam fazendo um trabalho corajoso, alguns dos quais eram meus amigos próximos inicialmente. O pai estava apoiando grandes ONGs, o pai então é o centro dela, né? Que levavam ajuda às vítimas de terremotos. Mas mudamos nossa estratégia para apoiar diretamente as pessoas que trabalhavam no local. Isso nos pareceu mais real, mais eficiente, mais próximos do coração. Quando nossa compaixão é bloqueada pelo entorpecimento, pelo medo, pelo julgamento, pela distração ou pelos números que não parecem ser possíveis, podemos ficar presos nas manifestações doentias do estado limite, incluindo a apatia moral. Para encontrarmos a saída, precisamos reconhecer o obstáculo que se apresenta à nossa compaixão. Investigamos então como podemos responder adequadamente ao que quer que esteja presente. Precisamos examinar nossa resposta ao sofrimento profundamente enquanto abandonamos o auto-julgamento. Novamente eu estou lendo e estou pensando em outra coisa. Nisso, na verdade, né? Mas ontem nós discutimos na comunidade, ontem à noite, no grupo, na comunidade de Arquitetura da Mente, quem quiser entrar já sabe, né? É só procurar. E sobre isso, né? Sobre esses... Parece que a gente está num momento de entorpecimento, assim. Entorpecimento compassivo. Porque por mais que se alerte que teve tudo isso, que está tendo tudo isso, que as coisas estão acontecendo ainda, que a pandemia não acabou, né? E aí há variações do vírus e tudo mais, e está acontecendo, e vai estar cada vez pior, pelo menos nos Estados Unidos, vai chegar aqui, enfim. Só acompanhar as notícias aí. A gente ontem fez um relato. Mas parece que a gente se acostumou com as mortes. Não é? Parece que isso se tornou uma coisa comum, assim. A um ponto... Será que nós chegamos ao ponto de entorpecimento para a gente não sofrer mais tanto e o nosso cérebro resolveu dar um reset, assim, disse, não, chega de ouvir isso, de ouvir sobre isso, a ponto da gente esquecer e começarmos a sermos relapsos e sairmos à rua sem máscaras e sem cuidados e tudo mais, porque é o que está acontecendo, né? A vida voltou ao normal, completamente. Tu vai para a rua, tá tudo igual, né? Movimento, tudo mais. Será que a gente se acostumou com a morte? E que impactos isso vai nos trazer mais adiante, assim, no futuro? De nos acostumarmos com isso e não sentir a dor do outro, assim. Se não chegou pra gente, né, mas chegou pro outro que tá aí do teu lado. Uma coisa a se pensar. Dentro e fora da compaixão. O que vocês acham sobre isso? Nós estamos entorpecidos? Bom dia, as meninas que entraram agora. Grazi, Karen, tudo bem aí? Rogéria, bem-vinda. Ali, bom dia. Dentro e fora da compaixão. Sigamos. Oi, Fran, tudo bem? Dentro e fora da compaixão. 8 meses após o tsunami no Japão, o escritor Pico Iyer viajou com sua santidade o Dalai Lama para uma pequena vila de pescadores no Japão, que havia sido devastada por aquele terrível desastre natural. Sua santidade ofereceu amor e apoio aos sobreviventes, mas quando se afastou deles, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Iyer não deixou esse momento lhe escapar. Mais tarde escreveu que a única coisa pior do que supor que é possível tirar algum proveito do sofrimento, começou a pensar, embora não seja budista, é imaginar que não se pode fazer nada a respeito. E a lágrima que eu testemunhei me fez pensar que se pode ser forte o suficiente para testemunhar o sofrimento e, no entanto, humano o suficiente para não fingir tê-lo dominado. Humano o suficiente para não fingir tê-lo dominado. É isso. Se a gente não sofrer com cada coisa que acontece à nossa volta, alguma coisa está errada.
Se a gente não se encantar com o canto de um pássaro, alguma coisa está errada. Se a gente não se encantar com a arte, algo está errado. Se a gente não se encantar com o riso de uma criança toda vez que tu ouve, ou toda vez que tu vê um bebê, tem algo errado, gente. Tem algo muito errado. A morte está sendo banalizada, diz a Márcia. Exato. Algo está muito errado. Como a maioria de nós, fui vencida pelo sofrimento, pelo meu e pelo dos outros, e como resultado caí dentro e fora da compaixão. Ao longo do caminho, aprendi algo sobre o que é compaixão e o que não é. Vi que quando fui aprisionada pelo sofrimento moral e empático em resposta ao sofrimento de outra pessoa, fiz coisas que serviam mais para aliviar o meu próprio desconforto do que para servir ao outro que sofria. Pois se até Joan Halifax, que é uma monja, né, de muitos anos de prática, tem esses problemas, imagine nós, pessoinhas simplinhas. Às vezes, meu super cuidado, na verdade, inibia a experiência da pessoa, conforme eu deslizava do altruísmo para o altruísmo patológico. Outras vezes, respondi com uma demonstração de cuidado, a fim de cuidar de mim mesma e não da pessoa a quem eu pretendia servir. Coragem, né, dela escrever isso e relatar, né? Uma coragem imensa de mostrar-se humana. Né? Outras vezes ainda, devido à minha distração, entorpecimentos ou negação, todas as formas de apatia, não percebi que um aluno ou colega estava sofrendo. Frequentemente, nesses momentos, estava me sentindo cansada, atormentada, desenraizada ou estressada pelo trabalho ou pela viagem, e não conseguia acessar os recursos emocionais para avaliar a situação e responder com compaixão. Às vezes tem isso, gente. Pessoas que estão com esse voto de Bodhisattva, que é o voto que eu assumi de estar deste lado e tentando ajudar. Muitas vezes a gente está muito cansado, muito esgotado, e se recebe muitas mensagens, e às vezes tu tem que estar com um olhar no teu autocuidado também. Às vezes nem sempre sai uma resposta muito, muito bem, assim, né? Sai descuidada, pelo cansaço mesmo. Imagina ela, então. Milhares de pessoas que ela atende. Ou caí na futilidade porque sentia que não tinha nada a oferecer ou não tinha os meios para enfrentar o sofrimento de mais uma pessoa. Talvez eu simplesmente evitava a pessoa vulnerável ou negligenciava completamente seu sofrimento. Na melhor das circunstâncias, meu senso de responsabilidade moral se reafirmava e fazia com que me voltasse para o que poderia ser útil. Ou, ela está fazendo uma catarse aqui. Ou eu me via presa na indignação moral, vendo o tratamento dispensado a um paciente ou a um prisioneiro. No melhor dos casos, esse momento de raiva me alertava para uma situação injusta. Geralmente via que ficar presa na indignação moral não era saudável. Passava a explorar o que poderia ter contribuído para o sofrimento e depois trabalhava para tentar trazer alívio para a pessoa ou para a situação. Quando fiquei presa nos hiatos, entre momentos de gentilezas, às vezes conseguia desviar o olhar para o que estava faltando. Curiosamente, a compaixão se tornava mais visível quando estava ausente. Esses momentos também me mostraram que a compaixão não é uma coisa única, mas um conjunto de processos entrelaçados que emergem da relação entre mente e corpo. A compaixão também é influenciada pelos contextos ambientais, sociais, culturais e relacionais nos quais estamos inseridos. Esses trânsitos, nas beiras do pântano da minha própria confusão, me ajudaram a conhecer a compaixão de maneira mais íntima. Eles me mostraram que por compaixão podemos sair do altruísmo patológico, do sofrimento empático, do sofrimento moral, do desrespeito e do burnout. Ontem eu discutia com uma outra cuidadora, ontem ou antes de ontem, não me lembro, uma outra pessoa que também se dedica, né, a ajudar, enfim, nesse lugar assim que se colocou. E aí eu fiquei pensando, né? E quem cuida dos cuidadores? Né? Então a gente tem esse cuidado, assim, de saber que aquele que também está cuidando, porque vocês viram aqui o relato da Joan Halifax, né? Aí enquanto eu li eu pensava, e quem cuida dela? Quem olha por ela? Né?
Claro que os alunos, que o contexto todo ajuda, né? Óbvio que ajuda, a sangue é para isso. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com aquele que está cuidando de vocês. Seja quem for. Seja um pai, uma mãe, uma pessoa. Né? O mapeamento da compaixão. Tudo bem por aí, gente? Vamos parar um instante, tomar um fôlego, tomar uma água, limpar a garganta. Pá, o Mauro sempre com as voadeiras dele no rim, assim. É isso aí, Mauro. Quem cuida em geral não sabe deixar cuidar-se. É uma pura verdade. Tu falou tudo. Eu não sei deixar que me cuidem. Tenho um problema com isso. Né, Karen? Quem cuida, em geral, não sabe deixar cuidar-se. É a verdade. Viu? Tá ali. O mapeamento da compaixão. Quanto mais eu via o sofrimento causado pela falta de compaixão, mais percebia que precisava examiná-la mais profundamente, tentar esmiuçá-la, fazer o melhor possível para mapeá-la e tentar criar caminhos de acesso a ela. A Karen colocou um pois é ali, né? Karen, tudo bem por aí? Tudo bem, mames? A gente não precisa ser forte o tempo todo, mostrar muita coisa o tempo todo. A gente pode ser só ser humano. É. Eu vou parar agora aqui um pouquinho. Eu fico pensando sobre isso, né? Hoje no banho, enquanto eu tô ali, ou eu tô realmente atento, ou eu às vezes estou recitando um mantra, assim, bem tranquilo. E hoje, por acaso, eu estava ali tranquilo, deixando a água escorrer, e aí lembrei do nada, assim, acontece. Aí lembrei das paramitas, lembrei das incomensuráveis, né? Amor, Maitri, compaixão, Karuna, alegria entusiástica, mudita, e o Peksha, que é inclusividade e equanimidade. Eu pensei, por que eu estou pensando nisso, né? Aí me dei conta, assim, se a gente não conseguir ter esse aspecto das 4 incomensuráveis, a gente não entender isso, não é só entender, não absorver isso, não trazer isso para si, antes de qualquer coisa. Tu ter um amor verdadeiro por si, tu ter uma compaixão pelos teus erros, pelos teus movimentos, tu entender que tu pode continuar tendo uma alegria entusiástica pela vida e pelas coisas, e que tu pode incluir sim os outros, mas tu tem que incluir a ti nesse lugar que tu estás, da tua mente. Então esse movimento assim, né, da gente olhar com essa inclusividade, aí surge o amor verdadeiro, né? Antes de mais nada ele tem que brotar dentro da gente, assim, tem que brotar. Então, carinho, para brotar esse entusiasmo de ser cuidado, é preciso que a gente primeiro se sinta naturalmente amada, inclusiva, incluir-se a si nesse amor. É um exercício constante. E hoje eu pensei sobre isso. E pensei nas paramitas também. Às vezes, generosidade demais pode atrapalhar a gente de olhar esse estado. A gente não pode ser tão generosa a ponto de atrapalhar o nosso olhar com inclusividade, amor, compaixão. Vamos parar aqui. Vamos fazer uma prática. Se coloque na postura de meditação. Lembrando que a postura não é só corpo, a postura é mente. A postura é um abandono de qualquer ideia pré-concebida de forma de postura de meditação. A postura é estar aqui agora inteiro nesse momento.
Procurem estar inteiros nesse momento, não estejam pela metade. Vocês já fizeram o esforço de levantar cedo para ouvir o Dharma ou para fazer seus afazeres. Então não desperdicem esse momento. Cada momento é rico e precioso. Façam uma inspiração profunda pelas narinas e soltem pela boca, mas fazendo que desapegue completamente de tudo que está aprendendo dentro de você. Ao soltar, envie esse ar, envie todas essas coisas que vocês estão presos, que estão prendendo dentro de si. Soltem completamente. Deixem que esses problemas, que essas sensações saiam como pelo ar, pelas moléculas soltas no ar da expiração. Tenha essa sensação que elas estão realmente saindo de ti. E toda vez que inspirares, o ar entrar nas narinas, deixe que esse estado de compaixão do universo penetre todo o teu corpo. Pode fechar os olhos agora. Feche os olhos. Perceba a vida e a graça de ter esse corpo, da forma como ele é, e agradeça. E quando sentires que o ar está entrando, sinta todo o amor e compaixão e pertencimento de todo o universo, das pessoas que o cercam, do universo que o cerca. Tenha a sensação dele entrando, esse amor entrando, invadindo o teu peito, preenchendo toda a caixa torácica, o teu coração. E ao soltar, transforme isso tudo e solte e libere amor também. Novamente, inspire esse amor. E expire esse amor para todos os outros. E agora, quando forem inspirar novamente, lentamente, naturalmente, não precisa forçar. Quando chegar o momento de inspirar, antes de inspirar, pense: do que eu preciso? O que eu preciso do mundo, das pessoas, da situação à minha volta, que seja algo alcançável. Pode ser um objeto, uma coisa, ou uma palavra, um gesto. Do que eu preciso agora? E te imagine recebendo isso agora, enquanto inspira. E solta. Observa a sensação de ter isso, daquilo que você precisa. Como é sentir isso? Como é sentir isso que você precisa? Como você se sente? Observe seu corpo. Observe a sua respiração. Deixe o ar entrar e sair lentamente. E agora mais um exercício. Qual palavra que você gostaria de ouvir que lhe cochichasse no ouvido? Pode imaginar a pessoa ou simplesmente imaginar o som, a palavra, a frase. O que você gostaria de ouvir que sussurrasse no seu ouvido ou você receber uma mensagem? O que você gostaria de ouvir nesse momento?
Tente ouvir isso, não importa de onde vem, de que pessoa, se é de uma mensagem. Qual frase você gostaria de ouvir agora que faria todo sentido para ti? E ao sentir, ouvir essa palavra, essa frase, perceba como você se sente. Se você se sentiu bem, lembre que tem pessoas por aí próximas a ti, ou distantes, ou de um modo geral. E faça esse exercício agora no mundo real, além da sua mente. Neste mundo 3D. Mande uma mensagem para alguém. Simplesmente mande, não espere resposta. Não fique feliz com a resposta que possa vir. Não espere absolutamente nada. Apenas cochiche essa mensagem no ouvido ou nos olhos de alguém. E deixem que ela receba. Apenas isso. Pense em alguém, ou mais de uma pessoa, ou apenas uma. Diz o que essa pessoa gostaria de ouvir nesse momento, e eu preciso falar, e eu tenho para dar. E envie. Nada mais. Não espere absolutamente nada. Apenas faça. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Tá bem? Um bom dia, uma boa quinta.